Nem só de aulas em sala de aula, nem só de provas, exames, questionários, exercícios, deve viver o estudante. Na verdade, existem várias formas legais de manter a cabeça funcionando e de adquirir conteúdo relevante e muitas vezes de formas bem divertidas, alternativas, como é o caso de uma boa série. Hoje nós temos à nossa disposição algumas plataformas de streaming que fornecem variados conteúdos e alguns carregados de psicologia, de história, de literatura, de filosofia e de sociologia. Quem nunca ficou com a cabeça assim meio que fervendo depois de um episódio de Black Mirror? Então faz muito bem quem prestou atenção em algum episódio. Isso vale até a pena a gente bater um papo num outro vídeo. Quem nunca se sentiu seduzido pelas ideias e pelas visões apresentadas pelas mulheres no Conto da Aia? Quem nunca achou fantástica assim a experiência de repente estar numa sala de aula com o Merli? Então nós temos algumas séries que são de fato fantásticas. E o vídeo é sobre uma dessas séries, que inclusive eu recomendo que você assista. E esse nosso papo, ele contém spoiler. Então, se você não tá afim de tomar um spoiler, velho, então segura a onda, vai assistir a série e depois volta aqui. Mas se você tá de boas com spoiler, ou se você já conhece a série, então vai ser muito legal esse nosso bate-papo envolvendo filosofia e a série The Good Place. Solta a vinheta. Now allow me to reintroduce myself, they call me... The Good Place é uma série incrível que ainda está disponível pela Netflix. Essa série, ela conta a história protagonizada por uma mulher chamada Eleanor. Ela morre e nesse pós-morte as pessoas ou vão para o lugar ruim ou vão para o lugar bom. Só que para ir para o lugar bom ou para ir para o lugar ruim, as nossas ações aqui na vida, elas vão sendo contabilizadas. E evidentemente, as boas ações, aquelas ações que tem uma motivação, né, generosa, fraterna, que tem de fato um compromisso com a ética, essas ações elas fazem com que a gente venha pontuar bem. O fato é que Eleanor, ela vai para essa experiência pós-morte e ela chega no lugar onde ela encontra com Michael. O Michael é uma espécie de arquiteto desse mundo que seria o lugar bom. E aí a Eleanor, ela se dá conta de que está num lugar que na verdade ela não deveria estar, porque ela percebe que todas aquelas pessoas são boas e mais que isso, quando chegam lá no lugar bom, as pessoas vão viver pela eternidade com as suas almas gêmeas, no lugar que corresponde aos seus anseios e às suas expectativas. Só que ela chega numa casa que não tem nada a ver com ela, tá decorada de uma forma que ela odeia, e a história de vida daquela Eleanor, que está sendo apresentada pelo Michael lá no The Good Place, é a história de uma mulher que teve uma trajetória na Terra marcada por atos fantásticos de humanidade, de resgate de vidas de pessoas, de dedicação, de renúncia em prol dos outros, em prol da humanidade, coisa que ela não fez. A vida de Eleanor, a vida que ela realmente levou, foi uma vida muito marcada por traumas, por uma família desestruturada, pais separados que não ofereceram a devida atenção para ela, e aí ela se tornou uma pessoa com não muito discernimento do que é certo e que é errado, e se tornou também uma pessoa muito individualista. Claro, ela carrega consigo algum resquício de bondade, de humanidade, mas a trajetória dela foi uma trajetória marcada muito por uma vida centrada no eu. Ela foi muito egoísta durante a sua vida toda. Ela se privou de relacionamentos, talvez por causa daquela experiência não muito legal que ela teve com seu pai e com a sua mãe. E aí ela vive aquele dilema de estar no lugar bom, mas não pertencer àquele lugar, e as coisas começam a não dar muito certo. Você, cara, já pensou sobre isso, meu irmão? Sim, já pensei bastante. Já refletiu sobre o que vai rolar depois? Um bom lugar. Você vai para um bom lugar? Eu espero que sim. Você é um cara que está trabalhando em prol do bom lugar. Nem sempre. Meu irmão, preste atenção. Reflexões morais, reflexões existenciais, para que você possa plantar coisas boas, meu irmão. Vou assistir essa série, vamos para um bom lugar. Beleza. Aí, vê só.
Nesse lugar bom, ela é apresentada a um professor de filosofia, ética e moral, o Shidi. O Shidi é um cara que teve uma vida pautada pelo estudo do que é correto. E ele é um cara que demonstra, evidentemente, um profundo conhecimento de filosofia e um profundo apreço pela filosofia kantiana. E nós sabemos que Kant tem dentro da sua filosofia moral uma ideia bastante interessante, que é a do imperativo categórico, que Shidi acha fantástico, diga-se de passagem. O imperativo categórico, de certa forma, pautou a vida desse personagem e que fez com que ele se transformasse numa pessoa extremamente indecisa, diga-se de passagem, porque ele sempre carregou o peso do imperativo categórico. O que é o imperativo categórico? É uma reflexão sobre o que é certo, o que é correto, levando-se em conta a ação como uma ação que poderia ser universalizada, trazendo benefícios para a humanidade. É tipo, você pensar o que você vai fazer e o que você vai dizer sendo copiado pelos mais de 7 bilhões de pessoas que vivem no planeta. Tipo, então imagine a sua ação, se ela serve como exemplo ou não. É isso que Kant está propondo. Se a sua ação servir como exemplo para fazer o mundo se tornar um mundo melhor, se a tua ação puder ser universalizada como exemplo, ela é correta. Se a ação não puder ser universalizada e, portanto, não tomada como exemplo, então ela é considerada errada. Então, Shidi foi um cara que sobreviveu, que passou a sua existência em vários dilemas e, com a sua indecisão, ele acabou prejudicando muita gente. Então, ele está no lugar bom, acreditando que ele merece estar lá, mas com o passar do tempo ele vai percebendo, e tem um determinado episódio onde isso fica bem evidente, de que, na verdade, ele acabou sendo tormento para a vida de muita gente. Porque, em virtude de carregar esse peso do imperativo categórico, ele ficava sempre em cima do muro e não tomava uma decisão assertiva sobre o que realmente fazer. E ali, a Eleanor acaba encontrando no Shidi um grande apoio para esse dilema, que é estar num bom lugar sem pertencer ao bom lugar. E ali começa uma relação muito legal entre eles, onde o Shidi, inclusive, vai dar aulas de filosofia para ela, aulas que vão tentar fazer dela uma pessoa boa, para que de repente ela mereça estar no lugar bom. Então, além de falar sobre Kant ao longo da série, a gente vê em alguns momentos, aparece lá a filosofia kantiana, a gente também vê muito de Aristóteles. E Aristóteles é uma das grandes referências para a gente falar de ética, porque Aristóteles fala que a vida em sociedade, ela representa a busca pela felicidade. Nós somos programados pela natureza para viver em sociedade, e nós estamos em sociedade procurando pela eudaimonia. Só que muitas vezes o que faz com que a gente não seja feliz e a gente não tome a decisão correta é o fato da gente cair nos vícios, que são extremos, que são excessos, que tem a ver com pensar no bem pessoal apenas ou pensar apenas no bem do próximo. Nenhuma das duas alternativas é a correta para a gente entender a ética aristotélica. Na verdade, Aristóteles propõe que a gente utilize a razão para calcular o que seria o meio termo entre o que é o bem pessoal e o bem do outro, para que a gente assim possa atingir o bem comum. A nossa motivação tem que ser boa. As motivações das nossas ações têm que ser boas para que elas possam ser boas. E o meio termo, o equilíbrio, acabam definindo muito desse bem que vai carregar, que vai marcar as nossas atitudes. Além desses dois personagens que chamam muita atenção da gente, não só na primeira temporada, mas na série inteira, nós temos outros personagens que são muito legais. A gente tem a Janet, que é uma espécie de sistema operacional, uma inteligência que está personificada ali e que sempre que você fala o nome dela, ela aparece para te oferecer aquilo que você precisa. Claro, existem algumas restrições, mas a Janet é tipo um reflexo daquela inteligência artificial daquele cenário. Além dela, nós temos o Jianyu, que é uma espécie de monge budista, que na verdade também está ali por engano, porque ele era, na verdade, Jason, um aspirante a DJ que tinha atitudes ilícitas na sua vida e que aparece lá na primeira temporada como um monge. E lá ele fica caladinho para justamente não despertar suspeitas. E nós temos a Tahani, que é uma mulher que pautou a sua vida por tentar fazer coisas boas para os outros, tentar fazer coisas grandiosas, arrecadar doações e poder fazer campanhas e projetos sociais e humanitários. Só que as motivações da Tahani estavam sempre equivocadas.
erradas, porque ela fazia aquilo não de fato em prol dos outros, mas em prol de si, da sua autopromoção. Então a história gira basicamente em torno desses personagens, basicamente, do Michael, que é o arquiteto, da Janet, que é tipo uma inteligência artificial, da Eleanor e do Shid, do Diânio e da Tahani. Mas a grande bomba do negócio é quando a gente descobre que, na verdade, o lugar bom é o lugar ruim. É quando a gente descobre que, na verdade, as relações entre eles são torturas. Porque eles tiveram uma vida que não credenciaram eles a estar no lugar bom. E aí o Michael, na verdade, é um arquiteto que desenvolveu um outro projeto de lugar ruim que substitui as torturas tradicionais, como fogo, como esquartejamento, como mordidas, como, enfim, as torturas, surras, as torturas convencionais. Ele substitui pelo tormento de suportar um ao outro, onde as coisas são sempre desconfortáveis, onde a convivência é sempre marcada pela tensão, pela mentira, pela angústia, pelo mal-estar. Só que o Michael acaba sendo descoberto pela Eleanor, que passa a entender que não faz sentido estar no lugar bom quando ela é descoberta, mas as pessoas que em tese mereceriam estar ali também estão passando por uma experiência não muito agradável no que deveria ser o lugar bom. Então, a série, além da referência da ética aristotélica e da ética kantiana, também traz boas doses de existencialismo. Aparecem referências, por exemplo, a Kierkegaard. Nós temos também referências ao utilitarismo. E o utilitarismo é bem interessante porque ele vai levar em consideração que o certo não necessariamente é aquilo que deve ser universalizado, como Kant falava, ou aquilo que é pautado pelo bem comum, como Aristóteles falava. Na verdade, os utilitaristas, Jeremy Bentham e John Stuart Mill, eles acreditavam que a ação ela vai ser considerada correta quando traz um benefício para a pessoa e não traz grandes prejuízos para a coletividade. Embora aquela ação ela possa de alguma forma acarretar algum tipo de malefício para a própria pessoa, mas ela pode arbitrar quanto a isso. E é graças a essas pessoas, que são de certa forma divergentes, que a gente tem condição de aperfeiçoar a nossa concepção do que é certo e do que é errado. Então a série como um todo ela é muito carregada de filosofia, em especial no viés da ética e do existencialismo. Vale a pena conferir, vale a pena maratonar. Os episódios eles são bem curtos, mas eles acabam envolvendo você e trazendo uma mensagem bem legal. Então fica aqui a minha recomendação. Vamos falar sobre outras séries, vamos falar sobre filmes e sobre livros que possam de alguma forma ajudar você a estudar e a agregar algum tipo de conhecimento de uma forma não convencional, de uma forma não tradicional, que muitas vezes está restrita à sala de aula. A sala de aula é fantástica, a sala de aula é fabulosa. Resolver questões, você de repente fazer um exercício, fazer um trabalho, uma pesquisa, são coisas de fato muito fabulosas e assim, que fazem com que a gente cresça muito, que a gente amadureça enquanto estudantes, enquanto intelectuais. Mas é possível fazer um misto aí com série, com filme, com música e faz toda a diferença para que a gente possa estudar com mais dinâmica, com mais leveza. Então, um grande abraço para você e até a próxima.